Olá, meu amigo, muito boa noite, minha amiga. Obrigado por mais uma vez estar conosco no Quer Fazer Entrevista, essa semana de estreia do nosso programa. Obrigado a você que tem acompanhado, as pessoas que têm encontrado conosco nas ruas, parabenizando pelo programa, sugerindo temas, sugerindo convidados, pessoas que têm ligado aqui para a TV Quefas. Obrigado a você por essa participação, essa interação conosco. É importante que você nos dê essa resposta de como está o programa Quefas Entrevista, que tem o objetivo de todos os dias, aqui de segunda a sexta-feira, logo após a novena do Bom Pastor, trazer uma personalidade, trazer um assunto para a gente debater, para a gente discutir, levar até você tirar suas dúvidas e também apresentar coisas novas, né? Informações importantes que possam te ajudar no seu dia a dia, possam ser úteis de alguma forma à sua forma de viver, possam melhorar a sua qualidade de vida. E hoje, especialmente, nós teremos um programa em que nos dará muita satisfação de falar. Vamos falar aqui de um momento muito importante, muito ímpar para a nossa diocese de Governador Valadares, para a região como um todo, para toda Minas Gerais e para o catolicismo como um todo. A partir do próximo dia 10 de novembro, será aberta a programação, todas as festividades em torno da comemoração dos 100 anos da paróquia da Catedral de Santo Antônio, da Paróquia de Santo Antônio. Nós estamos hoje para falar sobre a história, que é uma história rica, que vem antes da própria história de Governador Valadares. É o padre Francisco Vidal, que há 10 anos está à frente da Catedral, da paróquia, e é o convidado de hoje do Quefas Entrevista. Padre Vidal, muito obrigado pela presença, boa noite. É um momento de celebração acima de tudo, não é? Boa noite, Márcio. É uma alegria muito grande, pela primeira vez, estar neste canal de comunicação católica, que é a TV Quefas. Pois é, Padre Vidal, quando se fala da história da paróquia, quando se fala da história da catedral, a gente conversando antes, acaba confundindo-se com a história de Governador Valadares e até bem antes da história de Governador Valadares. E para falarmos da catedral, a gente precisa de ir até bem antes do início dela, não é? Remonta até do século retrasado, não é isso? Com certeza. Pois é, Márcio. No próximo dia 10 de novembro, às 19h30, na Catedral Santo Antônio, numa solene Eucaristia, presidida pelo nosso bispo diocesano, Dom Félix, concelebrada pelos nossos padres, os nossos diáconos, a comunidade católica, a comunidade paroquial da Catedral e a comunidade católica da nossa diocese, as autoridades, as instituições já convidadas, estaremos abrindo as celebrações do centenário da Paróquia Santo Antônio. E essa história, Márcio, ela é muito interessante porque ela começa pelos anos de 1886, século XIX. Talvez para outras regiões do estado de Minas Gerais, que já tem um processo de construção das comunidades católicas e da emancipação das cidades, o século XIX, muitas cidades mineiras se consolidaram como município. Mas a nossa região do leste mineiro, em especial Governador Valadares, só foi ter esta consolidação no século passado, o século XX. Mas, no entanto, 30, 40 anos antes, já no final do século XIX, 1886, registra que tínhamos uma pequenina capela dedicada a Santo Antônio, assistida pelos frades capuchinhos de Tambacuri e ainda uma presença marcante dos índios, os nativos da região, os índios botocudos, puris, que nesta região do nosso leste mineiro, às margens do Rio Doce, aos pés da Ibituruna, em toda esta margem, este vale do Rio Doce, eles aqui habitavam. Mas já tínhamos uma pequenina capela, pequenina mesmo, tomada pela simplicidade, feita com os recursos que a época proporcionava, tudo de madeira, mas iniciava-se um processo de catequese dos índios, um trabalho próprio,
do carisma dos capuchinhos, aqui bem perto de nós, os frades capuchinhos da cidade de Itambacuri. Olha, Vidal, creio eu que nessa época, né, vivíamos num período histórico, né, muitas vezes as igrejas, as capelas, as paróquias, elas são implantadas já concomitantemente com a implantação das cidades, dos municípios ou de um próprio distrito, né? E como o senhor disse, essa capela que existia nessa época, no século retrasado, ela existia para catequizar os índios, né? E a gente tentando visualizar o momento e contextualizar o momento histórico, era um período muito difícil, um período muito hostil, em que havia pouca comunicação, né, em termos de estradas, de ferrovias, né? Então era um trabalho essencialmente de catequização das pessoas, dos índios, dos nativos como um todo, e das pessoas que de alguma forma transitavam por aqui, porque aqui sempre foi uma região de grande trânsito de pessoas, né? Realmente, aqui era uma região de grande trânsito de pessoas, no entanto, um dos nomes dados a governador Valadares, a Porto das Canoas, né, às margens do Rio Doce, mas a partir de 1910, com a chegada da ferrovia, começa a mudar o quadro da nossa região e, consequentemente, da nossa cidade de Governador Valadares, que, neste momento, possibilitou a construção de uma capela maior. Esta capela maior, por volta de 1908, 1910, esta capela foi construída. Ela foi a base da comunidade católica local para se tornar paróquia Santo Antônio. É interessante que nessa época nós tínhamos a presença, Márcio, de um padre da Arquidiocese de Diamantina, Padre Manuel Nunes Coelho. Inclusive, a Praça da Catedral recebe o nome deste padre, também comumente chamado de Padre Nelo, que mais tarde, pouco tempo depois, ele seria nomeado bispo e bispo da Diocese de Luz, de onde o nosso Dom Félix veio, transferido para Governador Valadares. Ele foi o primeiro bispo daquela diocese e ele era padre em nossa região e ele deu assistência à Capela Santo Antônio antes dela ser elevada à paróquia. Ele deu assistência, inclusive, à Praça da Catedral, como acabo de dizer, ela, em homenagem a Padre Manuel Nunes Coelho, ela recebe hoje o seu nome, Praça Dom Manuel Nunes Coelho. Como o senhor disse, sempre falando da contextualização histórica, com a chegada da ferrovia, o desenvolvimento começou a chegar também por essas bandas, não é? E nós já começamos a imaginar também que a capela, que era pequena, né, modesta, começou também a tomar um tamanho maior, vista a frequentação das pessoas, mas Governador Valadares ainda não era uma cidade. Governador Valadares não era uma cidade. Governador Valadares era um distrito da cidade de Peçanha. E nós aqui estávamos num processo de crescimento, a cidade estava se constituindo, o distrito estava se organizando para a sua emancipação política. Mas a Igreja Católica já estava presente, organizada, portanto, por volta de 1910, se constrói uma capela maior, e é esta capela maior, substituindo aquela capela original de 1886, é que vai se tornar paróquia. E essa capela maior, ela permanece como a primeira igreja católica da Figueira do Rio Doce, até por volta de 1928, quando aí sim o padre desta época, padre Sadi Rabelo, ele com um grupo de senhores, eles começam a construir a atual paróquia, a atual matriz Santo Antônio, que é hoje a nossa paróquia, que é hoje a nossa catedral de Governador Valadares. Tudo isso naquela mesma região onde está a catedral. Naquele altiplano, ali já estava a primeira capelinha, depois a capela maior. Por sinal, esta capela maior que deu lugar à atual
construção da nossa Catedral Santo Antônio, a sua base, os alicerces da sua base foram fundamentais para depois erguer esta atual igreja matriz, que é a nossa paróquia Santo Antônio, a nossa catedral. No momento histórico, mais uma vez, né, entrelaçando a história da paróquia, da Catedral de Santo Antônio com a história da nossa Figueira do Rio Doce, futuramente governador Valadares, né, que somos hoje. Vimos que já estamos aí na década de 20, chegando na década de 30, e depois do intervalo continuaremos aqui com o padre Francisco Vidal, que é o pároco da Catedral de Santo Antônio, falando sobre os 100 anos da paróquia, que começam suas atividades, as suas festividades, a sua programação de comemoração no próximo dia 10 de novembro. Fique aí, volto em instantes com mais um bloco do Kefas Entrevista. De volta com o nosso Kefas Entrevista. Obrigado por ter continuado conosco aqui na TV Kefas. Obrigado mesmo. E hoje nós estamos falando sobre a abertura da programação festiva em torno dos 100 anos. Vamos comemorar 100 anos da Paróquia Catedral Santo Antônio, aqui de Governador Valadares. Orgulho para nós. Nós estamos recebendo aqui hoje o pároco da Catedral, o padre Francisco Vidal. E no primeiro bloco, contando a história, a origem da Catedral, desde uma capela, né, no século retrasado, até chegamos por volta de 1928 até 1930, a gente pôde também mergulhar um pouco na história da formação e da construção de Governador Valadares, né, que de um ambiente bem hostil se transformou numa passagem para o mar, passagem para outras regiões, e com a chegada da ferrovia no início do século XX, acabou tendo um salto de desenvolvimento. E a história da Catedral também se confunde com esses momentos. Bom, Padre Vidal, chegamos em 1928, já falamos que começou a tomar um tamanho maior, tornou-se mais robusta a Catedral, não só em tamanho, mas em importância para o catolicismo. Mas eu gostaria, antes de continuar com esse enredo histórico, para falarmos desses 100 anos, de perguntar, algum fato histórico dessa pesquisa, né? Porque o Padre Vidal, além de administrador, né, da Catedral, além de cuidar da questão espiritual, das celebrações, do atendimento aos paroquianos, também é aquele responsável por cuidar da memória da Catedral. É um patrimônio histórico de 100 anos de Governador Valadares, que ele tem a obrigação, como pároco, de ser o gestor, o tutor, o curador dessa história, dessa memória. Nessas pesquisas, nesses levantamentos, alguns fatos históricos que você poderia citar para a gente? Com certeza, Márcio. Como falávamos no bloco anterior, por volta de 1910, com a chegada da ferrovia, constrói-se uma capela maior, e essa capela maior deu uma base à comunidade católica local para que elevasse a capela de Santo Antônio à categoria de paróquia, fosse instalada canonicamente a paróquia de Santo Antônio. E este fato se deu no ano de 1915, tendo o seu primeiro pároco, Frei Angélico de Câmpora, capuchinho. Eu trago aqui, está em minhas mãos, o primeiro livro de registro de batismo do ano de 1915, o livro de número 1, assinado por Frei Angélico, Frei Angélico de Câmpora, Figueira do Rio Doce, 10 de novembro de 1915, Frei Angélico de Câmpora, capuchinho, e ele abre este livro de número 1 para assentamento dos batizados. Como também temos o livro de casamento, o livro de número 1, são dados que registram a história da nossa paróquia. É uma relíquia este livro, é uma verdadeira relíquia, porque no nosso arquivo nós temos hoje 100 anos de registros. A paróquia Santo Antônio, ela tem em seu arquivo paroquial estes 100 anos de registro ininterruptos. Com certeza são dados históricos que
nos faz celebrar esta memória de 100 anos de história de fé. Eu tenho em mãos, então, um documento. Podemos até mostrar um pouco mais, folhear para a câmera, por favor. Você tem um documento aí de 100 anos, não é? Bastante conservado, inclusive um formato de letra bastante O visto em português, filme, né? o português clássico, antes da reforma da língua portuguesa, não é? Português a própria originária da língua mãe, não é? Isto, de Portugal. Inclusive, o seu termo de abertura em latim, Anno Domini 1915, livro para os assentamentos dos batizados da Figueira de Santo Antônio do Rio Doce, Bispado de Diamantina. Ou seja, aí tem registrado o nascimento ou os nascimentos dos primeiros E o primeiro registro, paroquianos, não é? O primeiro registro, Márcio, é de um homem com o nome de Jovecino, nascido aos 8 dias do mês de novembro. E ele nasceu no dia 23 de abril de 1915. Lembrando a todos, né, as pessoas que, claro, são católicas, frequentam a igreja, que quando nasce uma criança e ela é levada para batizar, né, o nome dela, os dados, as referências, são todas assentadas em livros. Hoje, com o advento da tecnologia, né, é diferente, mas naquela hoje época... Hoje está tudo computadorizado, nós temos o arquivo, todas as paróquias, com certeza, nós hoje temos tanto o registro ainda nos livros, mas também já está tudo digitalizado. E esses documentos, né, eram tão importantes quanto os registros cíveis, não é? Logicamente, tínhamos as comarcas, né, os cartórios, que faziam os registros do nascimento, mas os livros da igreja, eles são até hoje documentos oficiais. Com certeza. Principalmente nessa época. Com certeza. Os registros de batizados, eles tinham valor de documento civil. Eles poderiam provar a data de nascimento, o registro da certidão de nascimento de uma pessoa. Bom, chegamos então à década de 30 e tínhamos já uma igreja de capela, foi a condição de igreja? Foi a condição de paróquia, de capela, condição de paróquia. Foi instalada canonicamente a paróquia de Santo Antônio. Sim. E nesses primeiros anos, um fato muito interessante nós lembrarmos que aqui nós estamos em plena Primeira Guerra Mundial, né? 1915, nós estávamos vivendo a Primeira Guerra Mundial. Com certeza, o Brasil indiretamente sofria as consequências, os efeitos da Primeira Guerra, porque é impossível, o planeta estando em guerra, todas as regiões do planeta, todos os continentes, com certeza, indiretamente ou diretamente, foram afetados, as suas consequências políticas e econômicas. Inclusive, no livro de Tombo, que ainda está em restauração, faz-se essa observação sobre a Primeira Guerra Mundial, cita-se as consequências da Primeira Guerra a nível político e econômico, na vida do povo. E um fato muito interessante que vai ser, no ano de 1928, padre Sadir Rabelo, um dos párocos da paróquia Santo Antônio, ele reúne um grupo de senhores da Figueira do Rio Doce, da paróquia, como, por exemplo, um homem, Gil Pacheco, inclusive consta o nome deste senhor, e outros senhores da sociedade valadarense, cujos familiares ainda residem conosco, fazem parte da comunidade. Inclusive, o Gil Pacheco, há um edifício no centro, um edifício residencial que leva o seu nome. Esse senhor e outros senhores, juntamente com o padre Sadir Rabelo, vão a Vitória, no Espírito Santo. Eles trazem um engenheiro austríaco que desenha a planta
da nossa atual Igreja Catedral de Santo Antônio, que foi construída sobre a base daquela capela que havia sido construída no início do século XX, por volta de 1910. Os alicerces da capela foram as bases para a construção desta atual matriz. Depois, no ano de 1957, governador Valadares torna-se sede do bispado. Governador Valadares torna-se diocese. E a paróquia Santo Antônio, consequentemente, ela é elevada à categoria de diocese. Por que catedral? Catedral porque ela é a cátedra do bispo. A catedral, ela é a igreja do bispo diocesano, onde ele preside a diocese. No entanto, na catedral há uma cadeira que nós vamos chamá-la de cátedra. É a cadeira onde o bispo, principalmente quando ele está presidindo solenemente cerimônias a nível diocesano, ele faz uso desta cadeira, que é a cátedra, que é o símbolo do seu governo na diocese local. E a nossa paróquia Santo Antônio, uma vez que governador Valadares é elevada à categoria de diocese, se instala a diocese com o primeiro bispo diocesano, Dom Hermínio Malzone Hugo. Consequentemente, a paróquia Santo Antônio, ela também é elevada à categoria de catedral. Isso em 1957, já com o governador Valadares sendo um município, sendo uma cidade, já que sua emancipação política e administrativa se deu em 1938. Certamente a Igreja Católica, a então capela, o pároco da futura catedral participou ativamente desse processo político para tornar o governador Valadares uma cidade, devido à sua economia pujante, o desenvolvimento daquela época. Então, em 1938, o governador Valadares se tornava a cidade, deixava de ser Figueira do Rio Doce e passou a ser, em homenagem ao governador de então, Benedito Valadares, a cidade Governador Valadares. E em 1957, passou a condição de diocese. Interessante, Márcio, lembrar que neste ano de 1957, quando o governador Valadares torna-se a sede da diocese de governador Valadares, levantou-se um projeto de se construir uma catedral, uma nova catedral, para a nova diocese que era instalada, que hoje é a Praça do 20º. Naquele terreno, no primeiro momento, ele chegou já a pertencer à Igreja Católica, porque ali se levantaria uma nova igreja para ser a catedral, bem no centro da cidade, na Avenida Minas Gerais. Mas depois, por razões políticas e econômicas, o projeto não foi possível ser concretizado e permaneceu a atual Paróquia Santo Antônio como a sede da nossa catedral. História fantástica envolvendo a nossa catedral de Santo Antônio, em Governador Valadares, falando um pouco de história de Governador Valadares, da história da catedral. E hoje o nosso convidado que quer fazer entrevista é o padre Francisco Vidal, que é pároco da Catedral de Santo Antônio. E mais uma vez eu repito, ele já falou sobre as celebrações que abrem esse ano de comemoração, comemora-se em 2015, 100 anos da Paróquia Catedral Santo Antônio. E daqui a pouco vamos falar um pouco mais sobre a programação, sobre os momentos atuais da catedral, sobre a questão de celebrações, de missas. Vamos voltar, vamos chegar até o presente nessa maravilhosa história que estamos contando hoje dos 100 anos da Paróquia Catedral de Santo Antônio, aqui no Kefas Entrevista, em instantes. De volta para o nosso terceiro e último bloco do Kefas Entrevista. Passou rápido, né? Tudo que é bom
dura pouco e o programa de hoje realmente merecia muito mais tempo e vamos tentar desdobrar, quem sabe, né? Temos um ano aí de atividades, de comemoração, podemos convidar novamente o Padre Vidal para voltar aqui para falar sobre, tem muitas minúcias, muitas histórias, né, que a gente fica sabendo, conhecendo, ao estudar um pouco mais, ao tomar conhecimento dessa rica e bonita história da Paróquia Catedral de Santo Antônio. Ficamos sabendo que em 1957 fomos elevados, né, já como cidade, à Diocese de Governador Valadares, né, e a Catedral sempre esteve, apesar de alguns projetos de mudança de local, esteve naquele local onde está hoje, né? E a gente vê que nesses tempos mais modernos, né, o catolicismo ele acabou aqui em Governador Valadares, novas igrejas, novas paróquias, né, e começou-se a delinear-se, né, os paroquianos, né, o centro, catedral, bairro de Lourdes, igreja de Lourdes, mas mesmo assim conheço muitas pessoas hoje, né, que moram próximos a mim, ali no Vila Rica, que frequentam a catedral até hoje, pessoas mais idosas inclusive, né? Então existe ainda esse amor, esse apego à Catedral de Santo Antônio, não é, Padre Vidal? Com certeza, Márcio. Uma vez que o Governador Valadares é uma cidade relativamente jovem, 75 anos, é muito jovem para uma cidade, e a nossa paróquia Santo Antônio, ela está nos primórdios da nossa cidade, muito antes de cidade, como distrito, como vila, como aldeamento. E é interessante, Márcio, eu gostaria, nesse terceiro bloco, de frisar, porque quando nós falamos que a paróquia vai completar 100 anos, há pessoas que perguntam, né? Então, é a partir de 1915? Não. A Igreja Católica já estava aqui em Governador Valadares, muito antes de ser Governador Valadares, de ser mesmo Figueira do Rio Doce, ela estava aqui já, os registros, por volta de 1886. Como contamos né? no primeiro bloco. Contamos no primeiro bloco. Eu só estou frisando Sim, isso vale a pena. porque já está a presença da Igreja Católica, da evangelização, da catequese indígena através da Igreja Católica. Depois, uma capela maior que vai dar a base para a instalação canônica da paróquia, e depois esta paróquia ela é elevada à categoria, a Paróquia Santo Antônio, a categoria de catedral, com a instalação da Diocese de Governador Valadares. Eu gostaria, Márcio, neste nosso terceiro bloco e último, apresentar aqueles que nos acompanham, que nos honram, nos acompanhando em sua casa, a logomarca do centenário. Vamos apresentando então você A logomarca dos 100 anos. Buscamos uma forma simples, sem nenhuma ostentação, mas que pudesse expressar a beleza. Primeiro, a torre da Catedral Santo Antônio, estilizada. A torre está estilizada, mas representa bem a nossa paróquia Catedral Santo Antônio. Depois, o número 100 em movimento. Se você perceber, o 1 e os 2 zeros, eles estão em sequência de movimento. Inclusive, acompanhamos os dois intervalos, acompanhamos a chamada, né, para a abertura da programação, que faz justamente esse movimento. Né? Também eu gostaria de apresentar o que vai estar agora em toda a cidade, a partir desta semana, o outdoor, convidando a comunidade valadarense, inclusive não só a comunidade católica, mas também os irmãos evangélicos, os irmãos evangélicos das suas diversas denominações, os outros segmentos sociais e institucionais da nossa Governador Valadares. Como se conta uma história de 100 anos? Dia 10 de novembro, às 19h30, na Catedral Santo Antônio. Esse é o outdoor que vai estar, a partir destes próximos dias, afixado em vários pontos de Governador Valadares. Mas há também, Márcio, uma programação que está organizada, porque nós compreendemos que o centenário não poderia ser só uma celebração em novembro do ano que vem.
deveria ser uma celebração que tivesse todo humano celebrativo. Por isso que nós vamos abrir no dia 10 de novembro agora, às 19h30, numa grande celebração. O que vai acontecer nessa celebração? Primeiro, presidida pelo nosso bispo diocesano, Dom Félix, com a presença de todo o nosso presbitério da diocese, com a presença da comunidade paroquial e toda a comunidade diocesana. Portanto, sinta-se convidado, a sua presença é fundamental, vai ser um diferencial a sua presença conosco nesta segunda-feira, dia 10. Nesta missa, nós vamos ter um grande coral. O canto de entrada da missa será o hino do centenário. Este hino foi feito com muito carinho por uma paroquiana, Maria Bernadette Pagani. Ela compôs a letra, e a Maria Olinda, a nossa maestrina, ela que fez a música, a musicalidade do hino. Depois nós vamos ter, nesta mesma missa, a apresentação da oração para o centenário. E no final desta Santa Missa, nós vamos ter a presença dos Correios, que vai outorgar o selo do centenário. Por quê? Os Correios compreendem que seria interessante que durante todo o ano do centenário, todos aqueles que desejarem pudessem ter acesso ao selo. Este selo, ele terá circulação nacional. Mas vamos ter também, a nível religioso, nós temos uma programação vasta. Nós vamos ter missões na paróquia Santo Antônio. Toda a paróquia Santo Antônio, ela vai entrar neste ano do centenário numa intensa atividade missionária. Nós queremos visitar todas as casas dos católicos e dos irmãos de outras denominações, levando uma mensagem de esperança. Nós vamos ter celebrações em todas as ruas da paróquia. Nós vamos ter momentos culturais. Estamos organizando para trazer a Orquestra Sinfônica da Polícia Militar de Minas Gerais, a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Nós vamos ter shows católicos na Trezena de Santo Antônio em 2015, e assim nós vamos ter um ano muito intenso. São muitas as atividades que serão desenvolvidas, tanto a nível religioso quanto a nível cultural, no ano do centenário da paróquia Santo Antônio. É tempo de júbilo, é tempo de graça, é tempo de celebração. Tempo de celebração, e a frase já diz bem, como se conta a história de 100 anos. É o que nós procuramos resumidamente tratar hoje no Kefas Entrevista, contando um pouco da história que vai muito além de 100 anos, mas oficialmente 100 anos da Paróquia Catedral de Santo Antônio, e com o Padre Vidal, que atualmente é o pároco da Catedral. Falamos de toda a história da Catedral, desde seu surgimento enquanto capela, a sua missão de catequizar, de evangelizar, e a história da Catedral se confundindo com a história de Governador Valadares, e sendo ativa, sendo um ator nesse processo de criação, de construção e desenvolvimento, não só espiritual, não só humano, mas também desenvolvimento econômico, político, de Governador Valadares como um todo. Por isso, da importância da Catedral, para você participar, não só da abertura das celebrações, será no próximo dia 10, às 7h30 da noite, lá na Catedral, mas de todo o ano, porque é um momento de celebrar, um momento de comemoração. E nós, da TV Kefas, certamente traremos todos os detalhes dessa rica programação que começa a partir do próximo dia 10. Começa a partir de hoje, não é? Com essa entrevista, com a presença do Padre Vidal e com essas informações. Padre Vidal, muito obrigado a sua presença aqui. Elucidou, né? Contou um pouco desses 100 anos de história. Tem muito mais para se falar, né? Eu agradeço a Rede Kefas de televisão, um canal católico, e nós aproveitamos este momento para pedir à comunidade católica que abrace este canal de televisão, que está aqui em Governador Valadares. É um canal de televisão católico. Nós queremos levar a boa nova do Evangelho, a esperança que brota do Evangelho, em momentos tão complexos da nossa história.
tantas pessoas, Márcio, angustiadas, deprimidas, em busca do sentido da vida. Este canal quer ser o canal da esperança, o canal da fé. Eu agradeço o canal Kefas, que abre para nós esse espaço, e deixamos este apelo a todos aqueles que nos acompanham, um apelo de apoio, de compromisso com a TV Kefas. Muito obrigado a você de casa, muito obrigado por ter acompanhado mais um Kefas Entrevista, hoje com o Padre Vidal. Até o nosso próximo programa. Fiquem com Deus e continuem aqui na programação da TV Kefas, o canal católico de Governador Valadares e do leste de Minas.